Oi, gente, tudo bom com vocês? Comigo está, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre química no cabelo. Então você que está aí pensando em passar por um processo químico no cabelo, mas está com medo de danificar o seu fio, não sabe o que isso pode acarretar no seu cabelo, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência, porque eu já passei por vários processos químicos no meu cabelo e também passar uma parte mais teórica. Eu não sou nenhuma profissional, mas eu pesquisei bastante, então o que eu pesquisei eu vim trazer tudo para vocês explicadinho, beleza? Então eu quero te ajudar aí nessa tomada de decisão. Se você interessou nesse vídeo, já vai deixando seu like aí, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo, beleza? Então simbora! Então primeiro eu vou explicar como é a composição do nosso cabelo. O nosso cabelo é composto basicamente por proteínas, sendo a principal dela a queratina, lipídios como ácido graxos e glicerol e também o colesterol e água. O nosso cabelo ele é dividido em três partes. A cutícula, que é a parte mais superficial do nosso cabelo, o cortês, que é a segunda camada principal do cabelo, e a medula, que é o que dá sustentação e estrutura ao fio. E a minha primeira experiência com a química foi através do alisamento, que foi um dos processos que foi o relaxamento com guanidina. O relaxamento de guanidina fica aí na média de produtos que agridem e alisam mais o cabelo. Geralmente ele é usado em cabelos que não são tão finos e frágeis, mas também não são usados em cabelos que são muito grossos e resistentes. Ele fica aí com o cabelo mediano, que não são tão resistentes, mas também que não é tão frágil. E como é o processo do alisamento no nosso cabelo quimicamente? O nosso cabelo, na estrutura do nosso cabelo, existem algumas pontes. E uma dessas pontes é a ponte de disulfeto. Inclusive, é essa ponte que determina se o seu cabelo, qual a textura do seu cabelo, se ele é liso, se ele é cacheado. Quanto mais pontes o seu cabelo tiver, mais resistente ele é e ele pode ser mais cacheado ou mais crespo. E o alisamento, ele rompe essas pontes. Quando ele rompe essas pontes, ele tira a textura natural do fio e deixa uma textura lisa. E no meu cabelo, esse processo químico, ele não teve tantos danos, porque o que eu queria era ter uma raiz lisa e o comprimento cacheado. Então eu fazia esse processo somente na raiz. E era um processo que eu cuidava bastante, porque eu comecei, era mais ou menos uns 13 anos, uns 12 a 13 anos, eu ia no salão para poder estar fazendo esse tratamento. Então eu ia com alguém que era experiente, eu fazia a reparação depois, que é a hidratação que a gente tem que fazer depois dos processos químicos, e eu respeitava o prazo para poder fazer esse processo, que geralmente dura aí no mínimo de 3 meses a cada vez que você tem que fazer um processo químico. Então depois eu parti para uma outra química, que foi a tintura. Eu comecei pintando o meu cabelo aí de vermelho, que era a época lá do Rebelde, quando a menina tinha metade do cabelo preto, metade do cabelo vermelho. Aí eu quis fazer também, mas depois eu pintei o meu cabelo várias vezes, inclusive de preto, de castanho, de loiro escuro. Eu sempre gostei de mudar, então todo ano eu dava uma mudada no visual e pintava o cabelo. Mas há vários tipos de coloração. Mas o que é a coloração? O nosso cabelo, ele já vem com uma cor natural que se chama melanina. Dependendo da melanina que você tem no seu cabelo pode ser mais claro ou mais escuro. Geralmente as pessoas que têm o cabelo escuro, entre preto e castanho, têm uma melanina que se chama eumelanina. E geralmente as pessoas que têm o cabelo de avermelhado a loiro têm um outro tipo de melanina que se chama feumelanina. E o processo de coloração é quando você abre as escamas do seu cabelo e injeta ali um pigmento que dê um reflexo de outra nuance no exterior do seu fio. E o meu cabelo, ele não ficou detonado com tinta, porque eu também era uma época que eu ia muito em salão, então lá tinha um profissional adequado para poder fazer aquele procedimento no meu cabelo, e eu optava também por semi-permanente, que é uma coloração mais superficial, ela sai mais rápido, que são os tonalizantes. Dificilmente eu usava uma tintura permanente ou então com chumbo. Foge do chumbo, gente, que o chumbo ele traz muitos malefícios para a nossa pele, porque às vezes a gente tem alergia, ele pode ser causador de algumas doenças, então a gente tem que correr das tinturas com chumbo, que são as
progressivas. Então, uma dica para você que quer mudar o seu visual com tintura, mas está com medo de agredir o seu cabelo, escolha tintas que agridem menos o fio, como os tonalizantes, ou até mesmo você pode fazer uma experiência com tintas temporárias, que são geralmente esses sprays que você joga no seu cabelo e ele sai com o shampoo. Então, você opta aí por uma coloração menos agressiva. Eu passei também por outro processo químico de alisamento, que foi a progressiva. O meu cabelo ele sempre foi cacheado, mas naquela época a gente não sabia qual a curvatura do nosso tipo de cabelo, como hoje em dia já tem a tabela de curvatura do seu cabelo, se ele é liso, se ele é cacheado no nível A, B ou C, se ele é crespo no nível A, B ou C. Então naquela época a gente não tinha essas informações, não tinha tantos produtos para você estar utilizando no cabelo. Então os cabelos cacheados geralmente eram os cabelos mais armados e que as pessoas tinham mais dificuldade de lidar, que não era bem visto pela sociedade. Então, eu alisei numa época onde todo mundo alisava o cabelo. Na segunda vez que eu fiz a progressiva, já era uma época que eu não tinha mais condições de cuidar do cabelo no salão e eu passei a cuidar do cabelo em casa. Então, eu não tive um cuidado de fazer um tratamento antes, um tratamento depois desse alisamento, e o meu cabelo, ele começou a ficar bem quebradiço, muito poroso, e as pontas comumente faladas espigadas, que ela fica meio assim, e duplas. Então foi quando eu comecei a não gostar tanto do meu cabelo e comecei a passar por um processo de transição capilar. O que é a transição capilar? É quando você desintoxica o seu cabelo de toda a química, você deixa de usar a química, você corta a química e começa a não usar mais nenhum tipo de química que muda a estrutura do fio do nosso cabelo. Inclusive a tintura eu também parei de usar porque é algo que resseca e naquele momento eu precisava tirar o máximo de química e deixar ele bem hidratado para que ele voltasse a ser um cabelo saudável. Após o meu cabelo ter voltado a ficar todo natural, eu fiz mais uma química, que foi o processo de descoloração. Eu fiz primeiro o ombre hair, que o ombre hair é nada mais do que a descoloração das pontas do cabelo. Você deixa o seu cabelo numa tonalidade mais clara apenas nas pontas. E depois que eu fui cortando, que esse ombre hair ficou bem na pontinha e já começou a ficar feio, eu resolvi fazer esse daqui, que foi as luzes, que sobe essa descoloração para mais perto da raiz do cabelo. Mas eu tive todo um cuidado, porque o que é descoloração? É quando você tira a pigmentação do seu fio, você tira a melanina do seu fio. O meu cabelo, ele é um castanho escuro, e quando eu descoloro, ele não puxa para o loiro, ele puxa para o laranja, porque ele tem um fundo avermelhado. Quando você tem um cabelo virgem, que é o cabelo que nunca passou por um processo químico, inclusive de tintura, ele é bem mais fácil de ser retirado essa pigmentação. Ou então quem tem um cabelo mais claro, que também é bem mais fácil de tirar essa pigmentação e alcançar a cor desejada com menos tempo. Eu fiquei mais ou menos entre 45 minutos com uma misturinha, que é o pó descolorante, que é um composto de amônia mais a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que ajuda na oxidação dos fios. Então esses dois componentes juntos ajudam a clarear o nosso fio. Só que nesse processo de clareamento, de descoloração, o nosso cabelo perde não somente a melanina, mas também muitas proteínas, água, aminoácidos. Todos os componentes do nosso fio é um pouco retirado, é um pouco perdido durante esse processo. Então é muito importante você fazer uma reconstrução, que é repor essa massa capilar, repor essas proteínas, esses aminoácidos, tanto antes quanto depois, para que seu cabelo não fique quebradiço, poroso, elástico. E para prevenir esses danos, é bom também você fazer o teste de mecha, que é quando você pega uma pequena mecha do seu cabelo e faz esse processo químico apenas nessa mecha, para saber se o seu cabelo está resistente, se ele está quebradiço, se ele aguenta passar por esse processo sem ter um corte químico. O que é o corte químico? É quando o seu cabelo simplesmente solta durante a química ou pós a química. Mas a pergunta que não quer calar é possível passar por processos químicos e ter o cabelo saudável? Sim, é possível. Se você fazer
uma preparação antes, cuidar do seu cabelo ao máximo antes de passar desse processo químico, saber se o seu cabelo consegue passar por esse processo químico, fazer a recuperação desse processo químico e fazer um intervalo correto desses processos químicos. Porque quando você utiliza muito processo químico em pouco tempo, em intervalos pequenos, você não consegue mais recuperar o seu cabelo, a não ser que você faça como eu, você passe por um processo de transição, onde você não utiliza mais da química e passe somente a cuidar dele, a somente hidratar, reconstruir e nutrir. Então espero que eu tenha ajudado vocês no vídeo de hoje e que vocês possam tomar uma decisão consciente quanto a mudar o visual com o processo químico, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau!